Oi pessoal, tudo bem? Você sabe que a gente está conversando bastante a respeito dos direitos trabalhistas dos trabalhadores rurais, tanto usando a CLT e também a NR31. Chegou uma dúvida interessante. Professor, aqui na propriedade rural, na fazenda, no agronegócio, o patrão rural ele tem que fazer a CIPA também, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. No trabalho rural tem que ter a CIPA também. Essa CIPA, ela vai evitar tanto o acidente do trabalho, evitar doenças relacionadas ao trabalho e também ser um canal de denúncia, é isso mesmo, um canal de denúncia para os relatos de assédio sexual, assédio moral e outros tipos de violência no ambiente de trabalho. O que o patrão precisa saber? Então a gente está conversando a respeito da CIPA no trabalho rural. Inclusão de regras de conduta a respeito de assédio sexual e outras formas de violência nas normas internas da empresa, precisa estar claro isso daí, com ampla divulgação entre os trabalhadores, tanto os empregados e também as empregadas. O patrão rural ele deve fixar procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias para apuração dos fatos, quando for o caso, para aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual, assédio moral e outros tipos de violência no ambiente de trabalho, garantindo o anonimato da pessoa que está denunciando, sem prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis. Lembrando, pessoal, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Doenças e Assédio, também deve ser implantada nas propriedades rurais. Claro, né, pessoal? O patrão rural vai entrar em contato com a gente, vai pedir orientações, a gente vai falar para ele a partir de quantos funcionários você vai ter que implantar a CIPA na sua propriedade rural. Além disso, não pode esquecer que esse canal de denúncia, para evitar o assédio moral, assédio sexual e outros tipos de violência, deve ser um canal externo. Não pode ser uma pessoa da própria fazenda que vai tratar desse assunto. Tem que ser independente isso e levar para uma comissão para ser analisada e sim para as medidas depois serem aplicadas e adotadas. Outro ponto também, e a gente fica muito preocupado, quando eu falo aqui da fixação de procedimentos, o produtor rural precisa também entender que muitas das vezes tem trabalhadores que não sabem ler e não sabem escrever. Fique atento com isso também, tá bom, patrão? Realização aqui também de, no mínimo, a cada 12 meses, de ações de capacitação e orientações para sensibilizar os empregados, tanto empregados diretos e empregados terceiros também na propriedade rural, de todos os níveis hierárquicos, das empresas diretas ou terceirizadas. Os temas que a gente vai ter que conversar, além da segurança e da saúde do trabalhador, acidente, doença do trabalho, e, além disso, os assédios, assédio moral, assédio sexual e outros tipos de violência dentro do ambiente de trabalho. Conversar também bastante a respeito da igualdade e da diversidade ali no ambiente e, além disso, formatos acessíveis, apropriados e que apresentem a máxima efetivações de ações. Outro ponto também, o que o patrão, na implantação dessa comissão interna de acidentes, doenças, assédio sexual, assédio moral e outros tipos de violência no ambiente de trabalho da propriedade rural, o patrão precisa ficar atento com a inclusão de regras de conduta de respeito ao assédio sexual e outras formas de violência das normas internas da empresa, com ampla divulgação. Além disso também, o patrão precisa colocar em prática esse canal de denúncia. E aqui já uma dica. A partir de quando eu preciso colocar uma CIPA, uma CIPA TR, que é da CIPA do trabalho rural, pessoal? A partir de 20 funcionários ou 20 empregados, que não precisa nem ser CLT, 20 empregados que estejam aí na sua propriedade rural. A norma cita algumas medidas que passam a ser obrigatórias, já está valendo desde lá de 2023, março de 2023. Tem um canal de denúncia para todos os tipos de violência, assédio sexual, assédio moral, outros tipos de violência. Tem uma ampla divulgação entre os trabalhadores, tanto diretos e também terceiros.
fixação de procedimentos, um canal de denúncia para apuração dos fatos, e esse canal de denúncia eu recomendo que seja externo. Depois você me manda um oi, tá bom, patrão rural, para a gente poder te dar dicas importantes. O outro ponto também, fazer ali uma semana interna de prevenção de acidentes do trabalho, capacitação a cada 12 meses desses trabalhadores rurais, falando bastante ali de orientação das doenças, do acidente de trabalho, assédio sexual, assédio moral e outros tipos de violências no ambiente de trabalho. É uma sensibilização. Isso daí a gente precisa fazer bastante também. Outro ponto que eu quero conversar com vocês é essas providências devem ser adotadas pela empresa, visando combater os assédios. Deve-se implementar uma regra. Então a empresa precisa criar essa regra para evitar depois problemas judiciais. Além disso também, deve capacitar, orientar e sensibilizar os empregados e empregadas sobre os temas relacionados: violência, assédio moral e assédio sexual. Outro ponto que eu quero, só para a gente estar terminando essa aula, e aí o patrão ele precisa ficar atento com isso, que é esse item aqui, pessoal, ó: constranger alguém com o intuito de obter vantagens ou favorecimento sexual, prevalecendo se o agente a sua condição superior. Quem é esse agente? Gerentes, supervisores, chefes, hierárquicos, que podem mandar mais, que mandam mais, que você, patrão rural, tem aí para ajudar na administração da sua propriedade, mas eles extrapolam, fazendo as questões de assédio moral, sexual e outros tipos de violência no ambiente de trabalho. Então a gente precisa ficar muito atento com isso. Professor, fiquei com dúvidas, estou aqui na minha propriedade rural, estou passando por isso, sou um trabalhador, sou uma trabalhadora, estou sofrendo muito com as questões de assédio sexual, assédio moral, outros tipos de violência. Então nós temos um canal de denúncia, que é a CIPA-TR, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Doenças, Assédios moral, sexual, outros tipos de violência, e serve também para o trabalho rural. Então você, patrão, fique atento com isso. Se você, trabalhador, está sofrendo, parou, manda um aqui para a gente poder te ajudar.